Na aula de hoje, falaremos sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Esse conceito vai ser muito relevante para as próximas funções orgânicas que nós vamos estudar. Então é muito importante que você, ao visualizar alguma imagem aqui ao lado do vídeo, pause, faça suas anotações, para que você futuramente possa retomá-las num formato de lembrete e sempre tenha em mãos todas essas informações que nós vamos assistir na aula de hoje. Vem comigo. A primeira coisa que a gente precisa saber na nomenclatura orgânica é que tipo de função orgânica nós temos na cadeia carbônica, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos falar apenas sobre hidrocarbonetos, que são funções orgânicas as quais eu só encontro átomos de carbono e hidrogênio na sua estrutura. Tá aí o nome hidrocarbonetos. Essa é a estrutura e a função orgânica mais simples que nós temos. E é por isso que nós vamos começar por ela. O primeiro de todos os prefixos utilizados na nomenclatura dos hidrocarbonetos, ele se refere à quantidade de átomos de carbono que nós temos na cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal é aquela parte da estrutura orgânica que eu consigo retirar a maior quantidade de átomos de carbono, formando algo muito parecido com uma linha, algo linear. Desta forma, peço para que você registre principalmente a quantidade de átomos de carbono partindo do 1 até o 10º átomo de carbono. Então, quando eu tenho um átomo de carbono apenas na cadeia carbônica, eu tenho uma cadeia carbônica MET. 2 átomos de carbono, ET. E assim sucessivamente, seguindo essa tabelinha aqui que eu estou colocando ao lado. O segundo prefixo que nós vamos utilizar, ele é referente ao tipo de ligação que esses átomos de carbono estão fazendo entre si. Presta atenção, tem que ser ligações entre átomos de carbono para que esse prefixo seja utilizado. Ele é referente, então, às ligações entre átomos de carbono, quando elas são simples, elas são chamadas de ligações AN. Quando elas são ligações duplas, elas são chamadas de ligações EN, vem de alcenos. E as ligações triplas são chamadas de ligações IN. Então nós já temos o primeiro prefixo, que é referente à quantidade de átomos de carbono que eu tenho na estrutura orgânica. O segundo prefixo, que é o tipo de ligação existente entre esses átomos de carbono. E a última parte da nomenclatura orgânica, ela é referente ao tipo de função orgânica utilizada. No nosso caso, a nossa função orgânica, estudada na aula de hoje, são os hidrocarbonetos. Então, a terminação vai ser sempre O. Tá? Então, primeiro prefixo, quantidade de átomos de carbono. Segundo prefixo, tipo de ligação. E a última parte da nomenclatura é a terminação O de hidrocarbonetos. Vamos tentar, então, dar nome a essas cadeias carbônicas que eu acabo de colocar na lousa, seguindo aqueles prefixos. O primeiro prefixo refere-se à quantidade de carbonos, tipo de ligação e a terminação. Ok? Essa primeira cadeia carbônica aqui, nós temos 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, seguindo essa tabelinha ao lado, quando eu tenho 3 átomos de carbono, o prefixo utilizado é o prefixo prop. Entre esses átomos de carbono, eu só tenho ligações simples. O prefixo utilizado para as ligações simples é o prefixo an. Então, eu tenho propan. E como eu só tenho átomos de carbono e de hidrogênio, a terminação tem que ser O, porque a função orgânica utilizada é a função chamada de hidrocarbonetos. Então, a terminação é O. Essa é a molécula de propano. Segunda cadeia carbônica, eu vejo que eu tenho também 3 átomos de carbono. Nomenclatura de 3 átomos de carbono, prop.
Tipo de ligação existente entre átomos de carbono. Eu tenho uma ligação dupla. Essa ligação dupla, eu tenho que utilizar o prefixo "em". Então, é o propen. Como eu tenho um hidrocarboneto, continuo tendo esse hidrocarboneto, a terminação tem que ser "o". A última cadeia carbônica é uma cadeia carbônica um pouco maior e ela tem uma ligação dupla aqui, ó. Quando eu tenho uma ligação dupla e a cadeia carbônica ela é maior do que a que nós fizemos anteriormente, essa estrutura orgânica eu preciso representar, eu preciso dizer onde que essa dupla ligação está. Porque vocês concordam comigo que ela pode estar nessa posição entre esses dois carbonos, ela pode estar entre esses dois carbonos, entre esse aqui, ela pode estar em qualquer lugar. Então eu preciso dizer onde essa ligação dupla está. Nesse caso, eu vou numerar os átomos de carbono sempre começando da extremidade que está mais próxima dessa ligação dupla ou da ligação tripla que seja. Então, ó, se eu começar do lado esquerdo, eu tenho carbono 1, 2, 3, o quarto carbono é que vai fazer a ligação dupla. Se eu começar do outro lado, ó, 1, 2, no carbono de número 1 faz a dupla ligação para o carbono de número 2, então fica mais próximo da ligação dupla. Esse é o carbono número 1, esse é o 2, esse é o 3, carbono número 4 e o carbono de número 5. Dessa forma, 5 átomos de carbono, eu vou utilizar o prefixo pente. Na hora de colocar a ligação dupla, o prefixo referente à ligação dupla, agora eu vou dizer qual é o carbono que faz essa ligação dupla. Esse carbono é o carbono de número 1, então está saindo a dupla ligação do carbono de número 1 e indo para o número 2. Eu vou colocar um tracinho, pente, no carbono de número 1, eu tenho a ligação "em" e a terminação "o" de hidrocarboneto. Então essa molécula é chamada de pente 1N. Para essas duas cadeias carbônicas, nós temos duas ligações duplas e uma ligação tripla, tá? Então a nomenclatura ela é um pouco diferente quando eu tenho duas ligações da mesma espécie, do mesmo prefixo. Essa cadeia carbônica, o lado mais próximo da ligação dupla é esse lado esquerdo. Então esse é o carbono 1, carbono 2, carbono número 3, carbono número 4, 5 e 6. As ligações duplas estão no carbono de número 1 e no carbono de número 3. Tá? 6 átomos de carbono, X. O tipo de ligações, eu tenho ligações duplas, duas ligações duplas. E essas ligações duplas, elas estão no carbono de número 1 e no carbono de número 3. Então, quando eu tenho duas ligações duplas, eu vou separar, né, eu vou dar a nomenclatura dessa cadeia carbônica, separando os átomos de carbono com uma vírgula. Então, fica X 1,3, porque a ligação dupla está no carbono de número 1 e no carbono de número 3. Como eu tenho duas duplas ligações, eu vou colocar agora di, porque são duas. Se fossem 3, seria tri, ok? Então, di, em e a terminação o. X, 1,3, dieno. E a última cadeia carbônica, carbono de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 átomos de carbono, hept. No carbono de número 1, eu tenho uma ligação tripla. O prefixo utilizado para a ligação tripla é o prefixo in. E a terminação o, hept 1-ino. Então é muito importante que você saiba os prefixos corretos que serão utilizados nessa nomenclatura orgânica. Uma outra coisa muito importante é que antigamente a IUPAC, que é o órgão que analisa todas essas nomenclaturas dentro da química e da ciência de uma forma geral, ela considerava o algarismo, esse número aqui, olha, esse número 1, que poderia ser colocado lá na frente da molécula. Hoje, nós utilizamos ele antes do indicativo da ligação dupla ou da ligação tripla.
Em alguns casos, em alguns vestibulares, você pode encontrar tanto um quanto o outro. Mas a dica que eu deixo a você é que coloque sempre antes de cada indicativo. Então, se eu estou querendo falar da ligação tripla, coloco o algarismo antes da ligação tripla e não na frente da molécula. Dessa forma, não há meio de você errar uma questão por uma mera questão de normatização.